E hoje, com toda a sua experiência, qual assim, o number one, o the best, o suprassumo, o ranking das maiores queixas de que os teus pacientes, é isso? É paciente? Eu chamo cliente, porque a minha Cliente. visão sobre o ser humano é que ele não é uma peça com defeito. E não tem nada de errado com ele. Ele é o produto do que a vida fez com ele. Certo. Então ele não tem problema. Ele é o resultado final de todo o processo da vida dele. As 5 maiores queixas dos teus clientes. A número 1. Ansiedade. Número 2. É porque eu não trabalho muito com diagnóstico. Então eu vou tentar expressar mais ou menos como a gente extrai essa informação do sofrimento. Angústia. Que vai culminar em depressão. E a tua terapia, as ferramentas que você utiliza, elas têm um paliativo para essas queixas, ou você acredita que elas atuam na causa? Eu não atuo no diagnóstico em si. Então, eu como terapeuta livre, eu vou trabalhar uma visão mais sobre como aquele ser humano está inserido em um contexto social, como ele interpreta as suas experiências de vida e como todos aqueles processos adaptativos que formam quem ele é, estão trazendo aquele resultado. Porque muitas vezes é um conflito nítido entre como ele gostaria que fosse e aquilo que é. E ele não consegue se desvincular. Então ele deseja muitas coisas, ele quer avançar, ele quer expandir, só que tem um processo arrastando. E no início do podcast, eu comentei aquela questão do nervosismo, o meu processo adaptativo. Eu sempre trago o meu exemplo, porque nada melhor do que o terapeuta ter vivido na pele, assim, eu já passei por algo parecido, eu sei como é que funciona. É um processo adaptativo que tenta te puxar de novo para o padrão. Então esse processo, entre aspas, inconsciente, ele está dizendo, volta para cá, porque a gente sabe como fazer. É ruim, dói, mas a gente sabe como é que funciona. E um processo mais racional, que é o nosso decisório, que é o contrário. Eu não quero isso. Só que como a pessoa não sabe lidar com esse conflito, ela sofre. E ela vai criando estratégias que geram mais sofrimento. Então a pessoa, por exemplo, ela tem medo de se falar em público. E já foi uma estratégia que eu utilizei porque eu tinha fobia social. Bebe. E na faculdade, eu abandonei a minha primeira faculdade por conta disso. Eu não consegui ir para aula. Só que eu fiz um teste. Eu falei, bom, vamos lá na vodka. Então passei no barzinho perto da faculdade, eu tinha uma apresentação para fazer, eu falei, vamos na vodka. E eu fiquei embriagado e apresentei. E eu fiquei solto, falei, etc, mas não era eu. E eu não aceitei o fato de que eu precisava de um artifício que ia fazer mal para minha saúde para conseguir ter uma vida funcional. Na verdade, ela não era funcional, porque eu ia criar um outro problema, que seria o alcoolismo. E todas as subsequências que viriam daquele processo de usar o álcool como um subterfúgio para esconder uma dor. Então, para resolver uma dor, eu usei uma estratégia, que ia criar uma outra dor. E chega um ponto que o cliente está com tantas estratégias que deram errado que ele não sabe onde começa, onde termina e está uma bagunça. E muitas vezes tudo aquilo é soterrado com o comprimido. Não que o comprimido seja ruim, mas ele não cura coração partido. Precisa-se olhar o ser humano. Entendi. Amor, vai vendo as tuas perguntas aí, porque eu já estou fazendo aqui meio que uma terapia com o Hernani, então tá me vindo diversas perguntas aqui. Dentre elas, como você... E eu vou focar nisso, eu vou focar nessa primeira expressão que você trouxe, que eu também, pelo pouquinho que eu estudo, pelas pessoas que eu convivo, pelo dia a dia, pela dinâmica que eu vivo, ansiedade. O que é ansiedade, Hernani? Tem uma distinção entre ansiedade e transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade tem lá pelo DSM-5 lá um critério para diagnosticar uma pessoa com transtorno de ansiedade, tem os espectros, enfim. E a ansiedade, ela, de um ponto de vista mais simplório, é uma característica do ser humano, do nosso cérebro. É quando você tem uma série de alterações fisiológicas frente a uma nova experiência. E aquela nova experiência pode gerar toda uma mudança metabólica, fisiológica, enfim, e que as pessoas vão interpretar como ansiedade, sudorese, boca seca, a pessoa fica mais pálida, pupila dilata, etc, etc. Agora, quando isso passa de um espectro normal e começa a se tornar disfuncional na vida daquela pessoa, poderíamos dizer que ela tem transtorno de ansiedade. Só que para melhorar a comunicação, tudo é ansiedade. Ansiedade. Então vamos lá.
vamos falar de mim aqui. Tá. Eu, Franklin. Enquanto muitos, quando estão ansiosos, se trancam, não comem e tal, eu, pelo contrário, eu procuro a fuga para a minha ansiedade, eu busco o prazer da dor da ansiedade, a exemplo, comendo. Como é que a sua experiência associa isso, a essa fuga que eu acredito que não seja só a minha? Porque a partir da ansiedade desencadeia a obesidade, o alcoolismo, os vícios e etc, etc. Entendeu? Então fala um pouquinho desse cenário, dessa reação em cadeia, de suas consequências e como trabalhar isso com a terapia. Eu geralmente faço uma engenharia reversa, porque a pessoa vem com ou o diagnóstico ou a palavra-chave, que é ansiedade. Só que eu sei que a ansiedade, naquele contexto, ela é só a ponta do iceberg. Porque se eu pegar 10 clientes com ansiedade, eu aposto que todos vão ter demandas diferentes. Formas de interpretar aquela ansiedade, como você mesmo falou. Uma pessoa vai ficar sem comer e a outra vai comer demais. Ou seja, a ansiedade em si ela é um nome que a gente dá para algo que a gente não entende. É para um comportamento, para uma emoção, para uma explosão de emoção? Como eu falei, a ansiedade ela está mais associada com uma reação do teu organismo frente a alguma coisa. Nesse sentido que você colocou, ela passou a ser uma palavra socialmente utilizada para dizer estou com um problema, né? Não estou conseguindo me controlar e eu respondo a esse problema dessa forma. Ou seja, a ansiedade nesse sentido ela é descartada como ferramenta de trabalho. Porque a gente precisa olhar o que está por trás dessa ansiedade. O que gerou aquilo? Como você falou, qual que é a origem disso? E a gente sempre vai começar a analisar pelo ponto de vista neurocientífico, porque o ser humano, quem nós somos, depende de todo um sistema nervoso. E o teu sistema nervoso, nesse exemplo, ele está buscando um prazer imediato através da comida. Ou seja, a comida passa a ser a válvula de escape para algum afeto, para alguma emoção, algum sentimento que vem à tona. A questão, até aí, não tem problema nenhum. O problema é porque você não consegue controlar isso. O controle disso. Porque você sabe, por exemplo, que eu preciso fazer uma dieta. E por que você não faz? Porque eu não consigo. Ou seja, o problema está em por que você não consegue controlar aquele impulso e o efeito secundário que é a culpa. Então, eu me proponho a fazer uma dieta, a seguir à risca aquilo que eu tenho que fazer. Geralmente, a pessoa ela acha alguma coisa no ambiente para justificar aquele sentimento, porque é algo natural do cérebro. Você vai pegar alguma coisa que está acontecendo aqui para dizer, olha, eu preciso comer porque foi um dia estressante, porque eu tive um cliente assim, um cliente assado, se deu errado, enfim. E você justifica aquilo e você vai. Mas a pergunta é, todo mundo que tem um dia difícil se comporta da mesma forma? Não, né? Não é o dia difícil. Boa. Não é o dia difícil. Ou seja, tem algo ainda mais profundo, soterrado naquele porãozinho, que não está vindo à tona, mas que ele influencia. E a nossa parte mais racional do cérebro vai arrumando justificativas com o nosso ambiente atual para dizer, o meu problema é isso, o meu problema é aquilo. Só que o que acontece? Na maioria das vezes a pessoa não resolve. Então tem muitos clientes que eu recebo, ele fala, já tentei de tudo e não resolveu. Eu falei, é óbvio, você não olhou para onde tinha que olhar. Não é culpa da pessoa e muito menos dos outros profissionais. É porque, basicamente, está todo mundo olhando para o mesmo prisma. E vendo o ser humano da mesma forma. Então, o que eu trago é uma nova visão sobre o ser humano. O ser humano é o processo. E lá no início, né? Lá na raiz. Tudo influencia, desde a parte genética, o ambiente e como esse ser humano vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. O ser humano, ele é um processo enquanto ele vai sendo executado. O Franklin de hoje não é o Franklin daqui 20 anos. Muito menos o de ontem. Muito menos o de ontem. E todos esses fragmentos, principalmente do que você já passou, estão dentro de você. E olha que sacanagem, eles estão brigando. Eles querem hegemonia. É como se o Franklin, ou a Amanda que está aqui, é o general. Que comanda as nossas ações, ou seja, comanda o exército. Só que o general tem o resumo de todas as informações. Ou seja, o general ele é falho, porque ele não entende o que está acontecendo nas suas tropas. Ele só recebe informação e executa, porque ele confia nas tropas. Só que ninguém vai lá verificar se as tropas são confiáveis. E na maioria das vezes elas não são confiáveis. Elas estão passando uma informação errada. E a gente está aqui se ferrando literalmente, podendo ou tendo a opção de olhar para dentro,
para averiguar essas tropas, para ver se elas estão, de fato, passando a informação certa, e na maioria das vezes não, porque senão não teria problema. E todo mundo caminha para o mesmo lado, que é a tendência de você tentar dessensibilizar uma dor, ou ajustar um comportamento, ou entrar com uma medicação para diminuir XYZ. E pouco tentando se entender aquele ser humano, aquele processo adaptativo, e principalmente como aquele processo está atuando hoje.